Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 57 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre rotas. Nós vamos refatorar o nosso código e nós vamos criar um módulo de rotas para poder organizar melhor as rotas no nosso projeto. Estou aqui então com o editor aberto, eu estou utilizando o Visual Studio Code e até agora o que nós temos de rotas no nosso projeto é um arquivo que nós chamamos de approuting.ts. Então aqui nós temos todas as rotas declaradas no nosso projeto, nós criamos uma constante, colocamos o caminho, o componente, e aqui no final nós declaramos uma outra constante que nós estamos exportando, que é a constante que contém a configuração das rotas em si. E o que nós fazemos depois? Nós pegamos essa constante, nós voltamos para o app.module, a gente importou essa constante do arquivo approuting e dentro dos importes do app.module a gente declarou as nossas rotas. Nós vamos ver hoje uma segunda forma da gente poder organizar as nossas rotas também, que no lugar da gente ter apenas uma constante, a gente também tem um outro módulo, então a gente também vai ter uma classe que vai ser decorada com o ngModule para as nossas rotas. A ideia aqui é que a gente tenha todo o nosso projeto organizado em módulos e eu vou mostrar nessa aula e nas próximas duas aulas maneiras que a gente tem para melhorar a organização do nosso projeto e não ficar tudo bagunçado. Então nós vamos fazer um refactoring bem grande aqui no nosso projeto para vocês terem uma ideia para quando vocês forem começar o projeto de vocês, já começar de maneira bem organizada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dentro do próprio diretório de app criar um novo arquivo. Lembrando que a parte de rotas ainda está desabilitada no Angular CLI. Como é a rota de módulos da aplicação, eu vou chamar de app.routing.module.ts. Primeira coisa que eu vou fazer é um export class e o nome dessa classe. Lembrando lá do início do curso sobre as convenções de nomenclaturas do Angular, então é app.routing.module. E aqui o corpo da classe com chaves. Então, app.routing.module, aqui seguindo também padrão de nomenclatura. Lembrando que nome de classe a gente sempre começa com letra maiúscula e depois vai seguindo o camel case. E a gente também vai anotar essa classe com o ngModule. E o ngModule a gente também precisa importar do pacote do Angular Core. Esse import automático aqui no Visual Studio Code, eu estou utilizando o plugin Auto Import. Então é por isso que quando eu digito, ele automaticamente já importa também. Aqui então no decorator, parênteses e chaves, para a gente poder colocar as nossas configurações. E quais são as nossas configurações? O que eu vou pegar aqui? Vou pegar toda essa parte de import. Basicamente eu vou copiar o que eu tenho aqui para a gente poder ver a diferença que é com o módulo. Então nós temos aqui os imports do Angular Core, continua com o Module with Providers, continua com o import do Routes, do Router Module, continua com o import de cada componente que nós queremos definir as nossas rotas. A gente pode continuar utilizando constantes. Essa constante aqui, do jeito que eu fiz aqui, como eu estou acostumada com o desenvolvimento com Java, então no Java a gente declara constantes assim, maneira similar também é feita no C#. Porém, no próprio JavaScript a gente faria dessa maneira aqui. Lembrando que essa maneira aqui, tudo com letra maiúscula, é ok, é aceitável segundo o Style Guide de Boas Práticas, porém a gente deveria realmente utilizar dessa maneira aqui como AppRoutes. E a gente tem as nossas constantes e a gente precisa configurar esse Router Module. Dentro do ngModule, a maneira com que a gente importa outros módulos é através do metadado imports, que é um array. Então aqui nesse imports a gente coloca esse Router Module for routes, que é a configuração.
Só que aqui agora a gente renomeou para deixar tudo de acordo com as boas práticas. E a gente coloca esse import aqui. Porém, a gente quer expor essa configuração também. A gente não quer que fique somente aqui interna desse módulo. Por esse motivo, nós vamos utilizar um outro metadado chamado de exports. E aqui no exports, nós vamos exportar o router module. O porquê disso também é que aqui no app component, por exemplo, a gente colocou esse router link active, a gente colocou essas diretivas. E essas diretivas, elas fazem parte do módulo de router module. Então, por isso a gente precisa expor também para que essas diretivas fiquem disponíveis no nosso projeto também. Então, isso aqui a gente pode remover. E uma outra coisa que você pode fazer também é, no lugar de ter esse for root aqui com o nome da constante, você colocar tudo aqui dentro também. É uma outra opção e aí fica a gosto do freguês. Se você quiser, já pode colocar tudo aqui dentro sem declarar essa constante antes. Você que decide. Então, o nosso módulo de rotas foi declarado e é justamente isso. No lugar de a gente ter uma constante, a gente vai ter um módulo com import e exports. E dentro do nosso app module, que é o módulo principal da aplicação, eu vou comentar o routing, já que a gente não vai mais utilizar ele, e eu vou importar o app routing module, app routing module, e ele também precisa ser importado. Então, essa é a única diferença da gente ter um app routing para um app routing module. O que você preferir usar, você pode utilizar. Porém, esse modo de utilizar com módulos fica muito mais elegante, já que a ideia de se trabalhar com projetos Angular, seja com Angular 2, com Angular 4, 5, 6, enfim, é ter a aplicação toda modularizada. Então, só para fazer aquele teste, eu vou vir aqui, pegar o caminho do projeto, vou fazer um ng-serve, só para a gente testar, para ver se tudo continua funcionando no browser, conforme a gente tinha funcionando antes. Então, aqui no browser, a gente continua tendo todas as nossas rotas funcionando perfeitamente. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!